Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Boa noite a todos. Paz seja convosco. Que prazer, que alegria podermos estar juntos mais uma vez para buscarmos a presença desse Deus que é tão maravilhoso, que é tão tremendo. E essa noite eu creio que Deus tem uma palavra reservada para o seu coração, para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Diga assim: Deus só fala com quem veio para ouvir. Você veio para ouvir Deus essa noite? Amém? Então pega a sua Bíblia nas suas mãos, por favor, e abra ela conosco. Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no verso 1. Lucas, capítulo 7, verso 1 a seguir. Louvado seja Deus. Amém? Lucas, capítulo 7, o verso 1 a seguir. Amém? Todos encontraram? Se alguém tiver sem Bíblia, vai ter na tela aqui para você acompanhar. Diz assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isso, porque amas a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se à multidão que o seguia, disse: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo que estava enfermo. Amém? Tome o seu assento, por favor. Curve a sua cabeça só um momento. Senhor, nós te pedimos, ministra ao nosso coração agora aquilo que o Senhor tem para nós, e que possamos nós, Pai, entender, compreender e ser ministrado por tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite. Abre, Senhor, o nosso coração, abre, Senhor, o nosso entendimento, abre, Senhor, nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir, entender e praticar a palavra do Senhor. E você diz amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Você pode dizer isso para Ele? Diga para Ele assim: eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração. Diga isso de novo. Eu abro o meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro o meu coração. Oh, aleluia. Eu abro o meu coração. Corações abertos diante do Senhor, amém? Queridos, hoje, coloca na tela para mim, Giovana, por favor. Hoje nós vamos ouvir um pouco, ou entender um pouco mais sobre o poder sobrenatural da fé. Quantos têm fé aqui? Levante a mão, por favor. Amém? A nossa fé, irmãos, ela precisa ser uma fé viva e verdadeira. E uma fé que realmente produza efeitos na nossa história, na nossa vida.
O que diferencia alguém que serve a Deus de verdade para alguém que serve a Deus não de forma verdadeira, irmãos, é o resultado da sua fé. Amém? Duas pessoas podem dizer que servem a Deus, congregar na mesma igreja, ouvir o mesmo pastor, cantar as mesmas músicas, fazer as mesmas orações, mas o que vai dizer de verdade? Qual das duas tem uma fé verdadeira, uma fé sobrenatural? É aquela que tiver na sua vida evidências dessa fé que diz possuir. Amém? Então, eu quero que você entenda algumas coisas essa noite sobre essa fé sobrenatural. Essa fé sobrenatural, irmãos, ela nos faz ir além. Ela nos faz tocar mundo sobrenatural. Essa fé viva e verdadeira faz com que eu e você acesse o mundo dos céus, o reino de Deus na nossa vida. Faz com que eu e você abra uma porta da terra e ligue essa porta até os céus. E a nossa vida fica conectada entre céus e terras. E é por essa porta chamada fé que vem sobre a nossa vida as bênçãos, os milagres e as grandiosidades que só Deus pode fazer na nossa vida e na nossa história. Amém? Então diga comigo assim: fé é algo muito importante. Amém? Fé é algo muito importante. Irmãos, a fé faz com que eu e você mova o mundo espiritual. Amém? A fé faz com que eu e você mova o mundo espiritual. Só que, deixa eu lhe falar uma coisa. No mundo espiritual, irmãos, nós vamos encontrar pelo menos 4 espíritos. O mundo espiritual, ele é composto por 4 espíritos. Existem no mundo espiritual 4 espíritos. O primeiro deles, espíritos malignos, que nós chamamos de demônios. Pastor, não pode ser verdade. Você acredita na Bíblia? Pastor, na Bíblia eu acredito. Então, por favor, Lucas capítulo 8. Se puder colocar na tela para mim, Giovana. Lucas 8:1 diz assim: os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, 7 espíritos imundos. Então, o primeiro tipo de espírito, irmãos, que vive no mundo espiritual são espíritos malignos. Um segundo tipo são os anjos, que também são espíritos. Anjo são seres espirituais. E a Bíblia diz para nós, Salmo 103, verso 20, diz: bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos. Então, no mundo espiritual existem anjos ruins, ou seja, demônios, espíritos malignos. Existem os anjos do Senhor, que são espíritos que ministram a nossa vida. Mas também existem mais 2 tipos, irmão. Existe o Espírito Santo de Deus, aleluia. Então, nesse mundo espiritual, também, além dos anjos, dos demônios, existe o Espírito Santo de Deus. Mas existe um quarto espírito, você sabe qual é? O quarto espírito que opera, que existe no mundo espiritual, irmão. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: o quarto espírito, diga, é o seu. O quarto espírito é o seu espírito. A Bíblia diz, Romanos capítulo 8, verso 16, diz que o próprio Espírito, se referindo ao Espírito de Deus, o próprio Espírito testifica com o que, irmão? Diga, com o nosso espírito. Diga, com o meu espírito. Eu sou filho de Deus. Coloca na tela para mim, Giovana. Romanos 8,16. Então, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou sim filho de Deus. Então, olhe para mim, irmão. No mundo espiritual, nós encontramos 4 tipos de espíritos: espíritos imundos, os anjos, o Espírito de Deus e o nosso espírito. Amém? Então está aqui. O nosso espírito, ele é tomado pela glória do Senhor, e o Espírito de Deus testifica no nosso de que nós somos sim filhos de Deus. Aleluia.
Agora preste atenção, irmãos. Porque quando nós entendemos isso, que existem espíritos, nós vamos lembrar do apóstolo Paulo. Coloca para mim na tela Efésios 6, 11 e 12. O apóstolo Paulo disse uma coisa muito interessante, irmãos. Efésios 6, 11, ele vai dizer o seguinte: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Aonde que eles estão, irmãos? Nas regiões celestiais. Então, entenda algo, querido. O apóstolo Paulo, ele dá um conselho para dizer assim: olha, tomem cuidado com aquilo que vai acontecer no mundo espiritual. Tomem cuidado com aquilo que vai acontecer no mundo espiritual, porque os ataques que vocês sofrerem no mundo espiritual vão trazer consequência para a vida física de vocês, para a vida normal, natural de vocês. Entenda uma coisa, irmãos: tudo aquilo que acontece no mundo espiritual vai refletir na nossa vida no mundo natural. Toda influência espiritual vai trazer consequência na nossa vida natural. O pastor me deu um exemplo, vou lhe dar. Imagine alguém que está sendo atacado pelo inferno, irmão. E a estratégia de Satanás, ela muda, mas ela normalmente tem o mesmo princípio: é distanciar eu e você da presença de Deus. E então ele vai usar as ferramentas, as armas, as estratégias dele. E eu vou citar uma aqui só. Imagine o inferno dizendo assim: eu vou atacar aquela pessoa. O objetivo dele, levar você para longe do Senhor, levar você para longe de Deus. Então ele começa a atacar você. E ele começa a sugerir, jogar dardos inflamados, dizendo para você: você não é amado, Deus não gosta de você, Deus rejeitou você, olha a tua vida, ninguém te ama. E ele começa a atacar essa pessoa. É um ataque espiritual. Só que daqui a pouco, irmão, aquela pessoa no mundo natural vai começar a se sentir para baixo, derrubada, oprimida, angustiada. A vida dela vai começar a ficar preta e branca, sem graça. E daqui a pouco essa pessoa entra num processo de tristeza profunda e numa depressão. Uma coisa que está no mundo espiritual está refletindo no mundo natural. Agora o contrário também é verdadeiro. Imagine alguém que está usando uma fé viva e verdadeira, irmão. E essa pessoa, ela abriu uma porta de ligação com o céu e não com o inferno. Porque ela está vivendo uma fé sobrenatural. Ela está andando na presença do Senhor. E aí Deus começa a influenciar a vida dela, irmão. E Deus começa a dizer para ela: tu é meu filho amado, tu é minha filha querida, eu cuido de você, pode colocar o pé, porque se você colocar o pé, eu ponho o chão para você pisar, pode seguir em frente, porque vai cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, e tu vai ficar de pé. Imagina o coração dessa pessoa, irmão. Aquilo que acontece no mundo espiritual vai trazer consequências para o mundo natural, vai trazer. Agora preste atenção, irmão. Toda essa situação, esse mundo espiritual que nós estamos vivendo, irmãos, porque nós somos seres espirituais, escute isso, vivendo uma experiência aqui nessa terra, querido. Guarda isso no teu coração. Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência nessa terra. Quando você morrer, você vai para onde, irmão? Pastor, eu vou morrer e vou ser enterrado. O teu corpo, sim, o resto. A Bíblia diz que o teu espírito vai ao Senhor. Querido, tu vai viver eternamente. É para isso que Jesus veio, para que eu e você viva eternamente. Então entenda, você é um ser espiritual que vai viver eternamente na presença do Senhor ou longe dele. Agora preste atenção, irmãos. O mundo espiritual revela duas coisas para nós. A primeira delas, que esse mundo espiritual ruim, ele vem com um objetivo. João 10:10 diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Então, toda pessoa que estiver vivendo o mundo espiritual ligado com aquilo que é ruim, ligado com aquilo que é das trevas, irmãos, vai ter a sua vida roubada,
morta e destruída. Vai ter. Só que também é verdade, irmãos, que o mundo espiritual da parte do Senhor também se manifesta. Se o inferno se manifesta, irmãos, trazendo destruição, morte de sonhos, morte de projetos, morte de estruturas familiares, se ele se manifesta trazendo dor e sofrimento, o reino dos céus também se manifesta. E Jesus disse, coloca na tela, João 10:10. E Jesus diz assim: eu vim para trazer vida, e vida em abundância. Então, se o mundo espiritual do lado do inferno vem para matar, roubar e destruir, essa é a operação do reino das trevas. O reino de Deus vem para trazer vida, e vida com abundância. Olhe para quem está ao seu lado, faça uma pergunta, diga assim: qual é a vida que você está levando? Qual é a vida que você está levando, irmão? A sua vida está mais parecida com aquela que está sendo tocada pela primeira parte do versículo? Está sendo destruído teus projetos, teus sonhos, está sendo roubado, está sendo destruído? Ou a tua vida está mais parecida com a segunda parte, onde Jesus disse: mas eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Meu irmão, a tua vida está conectada com qual desses dois extremos? Com o reino de Deus ou com o reino das trevas? Qual desses dois reinos está operando sobre a nossa vida? Qual desses dois reinos estão influenciando a nossa história? Quando nós olhamos para tudo isso, querido, nós vamos descobrir que viver pela fé, viver essa vida sobrenatural, nós precisamos entender que o poder sobrenatural da fé, ele vai nos ligar ao reino de Deus e vai nos arrancar do reino das trevas. Deus tem uma vida abençoada, graciosa, maravilhosa para cada um de nós, mas para vivermos isso, irmãos, nós precisamos nessa noite entender o poder sobrenatural da fé. Amém? Preste atenção num versículo que eu acho muito interessante. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Hebreus 11:1 diz assim, ó: agora a fé transforma nossas esperanças em realidade e se torna o fundamento necessário para adquirirmos as coisas que desejamos. É toda a evidência necessária para provar o que ainda não foi visto. Pastor, eu conheço a outra tradução, eu sei, mas eu prefiro essa. Aqui diz que a fé, irmãos, é aquilo que faz você ter certeza absoluta de coisas que você ainda não viu. Você não viu, teus olhos ainda não estão enxergando, mas você já tem certeza que já está chegando na sua casa, na sua família, na sua vida. Diga, isso é fé, em nome de Jesus. Agora, essa fé, irmãos, ela tem uma característica. Quando nós temos essa fé de verdade, nós podemos ir lá no dicionário e riscar a palavra impossível. Quando nós temos fé de verdade, irmãos, se a nossa fé realmente é uma fé sobrenatural, nós podemos ir lá no dicionário e riscar a palavra impossível. Porque toda vez que alguém começa a andar com Deus e a acreditar no poder de Deus, os impossíveis da vida começam a se tornar possíveis. Olhe para quem está ao seu lado e diga isso: risque o impossível da sua vida. O impossível, querido, fala de realizar coisas que ninguém poderia realizar, ninguém, somente Deus. E é nesse ambiente que Deus quer colocar cada um de nós. Num ambiente onde nós vamos crer naquilo que os nossos olhos não veem, mas o nosso coração já tem certeza que vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Curve a sua cabeça por um instante, por favor. Feche os seus olhos. Talvez você entrou aqui nessa igreja essa noite e você está passando por uma situação muito, mas muito difícil.
Talvez você esteja enfrentando algo tão duro, tão complicado, que você diz, parece não ter saída, parece que não vai ter solução. Hoje Deus trouxe você aqui para mudar o seu coração, para mudar o nível da sua fé e levar você de volta a esse ambiente onde você vai crer de novo nos impossíveis de Deus na sua vida, na sua casa, na sua caminhada. Eu quero que você levante uma mão para Deus e diga assim, em nome de Jesus, por favor, toca em mim nessa noite e faça com que a minha fé seja uma fé sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Escute, o poder sobrenatural da fé, irmãos. Pastor, eu quero viver essa fé sobrenatural. Coloca de volta a minha imagem aqui, Giovana, por favor. Eu quero que você guarde isso no teu coração, irmãos. O poder sobrenatural da fé. Escute isso. Nós lemos um texto onde a Bíblia diz que Jesus chega numa cidade e ali alguns homens vêm e dizem a ele assim, Senhor, há um homem centurião. O centurião, irmãos, era aquele que comandava uma tropa de 100 homens, pelo menos. E esse centurião tem dentro da casa dele alguém doente, um criado que está moribundo, está quase morrendo. Ele precisa de um milagre, amém? Alguém está morrendo, não há mais recursos médicos, terapêuticos, clínicos, não há mais como tratar aquilo com os recursos humanos na medicina da época. E aquele homem entende que aquele criado dele, que ele estima, vai morrer. E então aquele homem toma uma decisão, irmãos, de buscar Jesus e ver um milagre acontecer na vida daquele homem. A Bíblia vai dizer para nós que o final dessa história é que aquele homem recebe uma palavra e aquela palavra traz vida sobre aquele servo, sobre aquele criado, e aquele homem vive e não morre. Essa noite, querido, talvez seja a noite onde uma palavra vai mudar a sua história e aquilo que era para ser destruição, morte, ruína, vai se transformar em vida na sua vida, em nome de Jesus, amém? Agora eu preciso que você entenda algumas coisas, irmãos. O poder sobrenatural da fé é, primeira coisa, pastor, como é que eu sei se eu tenho essa fé sobrenatural? Então, escute bem, 3 coisas só essa noite, só 3. Primeira delas, se você realmente quer viver uma fé sobrenatural, irmãos, você precisa reconhecer Jesus Cristo. Você precisa saber de verdade quem Ele é. Você precisa crer de verdade em quem Ele é de verdade. Escute isso, querido. Tem muita gente, irmão, que olha para Jesus como um Jesus histórico, como aquele Jesus que nasceu em Belém, estava lá no presépiozinho bonito, e é só isso, irmãos. Mas escute, Deus quer algo a mais de mim e de você. Ele quer que eu e você realmente reconheça quem Ele é de verdade. Olha o que acontece nessa história. A Bíblia diz que aquele homem vai mandar um pedido para Jesus por outros homens. E aí quando Jesus vai fazer o milagre, quando Jesus está indo para lá, ele manda outros e fala assim, Senhor, no verso 6, Lucas 7:6, ele fala assim, Senhor, não te incomodes, pois eu não mereço de receber-te debaixo do meu teto. Por isso, não me considerei digno de ir ao teu culto. Irmãos, quem é Jesus para nós? Às vezes nós tratamos Jesus, irmãos, igual estamos tratando o nosso colega, o nosso amigo de trabalho, igual tratamos o pai, a mãe. Não, querido, Jesus é muito maior, Jesus é muito mais poderoso, é muito mais santo e é muito mais digno de ser adorado e exaltado. Aquele centurião entendeu quem era Jesus, irmãos. Ele sabia que Jesus não era um homem apenas, havia algo especial nele, que o diferenciava de todos os outros homens. Você entende isso, querido? Aquele centurião entendeu, irmãos, coisas que muito cristão até hoje não entende.
trata Jesus igual tratava os deuses do passado, igual tratava as idolatrias do passado. Não, querido, Jesus é muito mais e merece muito mais. Levante a mão para cima e diga: Senhor, diga, tu é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A Bíblia diz em João 1,10: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Irmãos, quantos cristãos hoje estão dentro das igrejas, mas Jesus para eles ainda não foi reconhecido como Deus, ainda não reconhecem o Senhor como Todo-Poderoso, e por isso a sua fé nunca será sobrenatural, enquanto você não olhar para o Senhor Jesus, irmãos, do jeito que Ele deve ser visto, como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Uma fé que revela o poder sobrenatural dos céus é capaz de reconhecer Jesus, querido. Se você quer ver o céu operar na tua vida, olhe para Jesus como Ele de direito é, o Filho Altíssimo, o Filho Todo-Poderoso, de um Deus Todo-Poderoso. Olhe para Ele como aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, em nome de Jesus. Um dia Jesus está com os seus discípulos, irmãos, Mateus 16, 15 até o 17. E os discípulos estão ali, e um diz assim: olha, quem é ele? E um fala: ele é esse, ele é Elias, ele é não sei quem. E de repente Jesus olha e fala assim: e vocês? Quem dizem que eu sou? Jesus pergunta isso para os próprios apóstolos: e vocês? Quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. A pergunta que Jesus fez para Pedro, irmão, ainda continua para nós: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Essa resposta pode mudar tudo na sua vida. Quem é Jesus para você? Ele é Deus, então por que você não trata Ele como Deus? Por que você não adora Ele nesse lugar como Deus? Por que você não se rende a Ele como Deus? Por que você não dá a Ele a honra que lhe é devida como Deus da sua história? Por que você não gasta os seus dias honrando Ele e servindo Ele? Por que você vem na igreja só de vez em quando para adorar Ele, quando Ele deve ser adorado como aquele que merece toda a glória e não só algumas glórias? Jesus perguntou para eles: quem eu sou para vocês? E essa pergunta pode mudar a sua vida essa noite. Quem é Jesus para você? É só uma figura religiosa? É só um homem que viveu há 2000 anos atrás, mais ou menos? Se esse é o seu Jesus, se contente com nada, porque Ele não vai fazer nada na sua vida. Mas se o seu Jesus está vivo, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Pai, caminhando comigo e com você através do Espírito Santo de Deus, se Ele está com você até a consumação dos séculos, se Ele está se preparando para vir buscar você, então adore Ele de todo o seu coração, em nome de Jesus. Você pode levantar a mão para cima e declarar isso essa noite, querido. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Segunda coisa, irmão. Se a primeira coisa é nós reconhecer quem Ele é, a segunda, querido, é aplicar fé na palavra dEle. Olha o que esse homem vai dizer, irmãos. Lucas 7, 7, a parte B. Esse homem disse assim, ó: Senhor, não entre na minha casa. Não precisa chegar na minha casa, não. Aquele homem mandando os seus empregados dizer para Jesus: olha, eu não sou digno de ter contigo. Eu sei quem tu é. Tu é muito poderoso, tu é muito grande. E eu sou um pecador miserável.
Agora ele fala assim: Senhor, o Senhor não precisa entrar na minha casa. Jesus estava indo para a casa dele. Ele fala assim: Jesus, não entra na minha casa não, eu não sou digno. Ele fala assim: mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Aquele centurião entendeu, querido, que a palavra de Jesus tem poder. A fé dele não estava aplicada em qualquer palavra, mas na palavra de Deus. A tua fé está embasada no que, querido? O poder está na palavra de Deus. Escute isso. O poder está na palavra de Deus, mas é a fé que extrai o poder da palavra. Pastor, eu não entendi. Olhe para mim que eu vou lhe explicar. Você já viu? Eu já vi muitas vezes, irmãos. Você já deve ter visto também. Você chega num lugar e está lá a Bíblia aberta, Salmo 91. Quem já viu isso? Todo mundo, né? Salmo 23, por aí vai. E aí você começa a conversar com a pessoa, irmão, e a vida dela está do jeito que nós lemos em João 10:10, só que é a parte B, a parte A. Está sendo destruída, morta e roubada. Eu pergunto, essa palavra está tendo algum efeito para aquela pessoa? Zero, nenhum. Por quê, irmão? Porque o poder que há na palavra de Deus é extraído dali quando nós usamos a fé. Não adianta você ter a palavra se não tiver a fé para produzir o efeito da palavra. Aquele homem acreditava em Jesus. Aquele homem acreditava no poder da palavra de Jesus. E para ele uma palavra era suficiente. Uma palavra. Tem gente aqui, irmão, que tem várias palavras sobre a sua vida e nenhuma delas é suficiente. Para quem tem fé, uma palavra basta. Para quem não tem, a Bíblia inteira não será suficiente. Quando eu olho para tudo isso, queridos, nós vamos perceber que essa palavra, ela só pode produzir esse efeito na nossa vida. A palavra de Deus só pode produzir em nós os milagres que nós queremos, irmãos. Nós só podemos aplicar a nossa fé na palavra de Deus se nós, preste atenção, quando nós aplicamos essa fé na palavra de Deus. Pastor, eu vi a palavra, Deus falou comigo na palavra, eu li a palavra, e agora aplique fé nessa palavra. Mas como é que eu faço para aplicar fé? Primeiro, quando você lê a palavra, irmãos, a primeira coisa que vai acontecer, Deus vai te dar direção, discernimento, direcionamento. Para onde eu vou? Eu estava indo para cá, agora eu tenho que ir para cá. Quando nós realmente cremos na palavra dele, irmãos, e nós vamos extrair dela a essência do poder dela, nós vamos começar a verdadeiramente aplicar essa palavra na nossa vida com fé. E aí, querido, as coisas vão começar a mudar. Nós vamos começar a ter discernimento, direcionamento. Nós vamos começar a viver na direção que Deus deseja. Quando nós aplicamos fé nessa palavra de verdade, irmãos, a direção que Deus der será suficiente, ainda que seja na contramão do que nós gostaríamos. Pastor, não entendi. Deixa eu lhe explicar. Um dia Deus falou para Moisés assim: Moisés, pega o povo e leva lá para Canaã. Só que tinha um caminho, irmãos, que ele era curto para chegar até Canaã, muito curto, meses, poucos meses. Então imagina Moisés saindo do Egito e falando: Senhor, nós vamos por aqui, porque esse caminho ele é rapidinho, nós estamos lá. Deus falou: não, você não vai por aí, você vai pelo outro caminho. Senhor, mas é mais longe. Deus falou: sim, eu sei que é mais longe, só que vocês ainda não estão prontos para entrar naquela terra. Escute o que eu vou lhe dizer, querido. Quando você aplica fé na palavra de Deus, a direção é dele, não é mais tua. Você entrega o volante da tua vida para ele, não é mais teu. Pastor, sou eu que ainda dou a direção para a minha vida. Boa sorte, daqui a pouco tu acha um poste pela frente. Entrega a direção desse volante para Deus, porque é ele que vai levar você. E se Deus te mandar andar por caminhos desertos, vá pelo deserto. Se Deus te mandar andar por caminhos áridos, aonde você vai ter que perdoar, suportar, aceitar, faça. Deus sabe o que está fazendo.
Quando nós aplicamos de verdade, irmãos, fé na palavra de Deus, nós vamos começar a basear a nossa vida na verdade. É o que Deus fala que prevalece, o resto é balela. Pode o mundo inteiro dizer que está errado, se Deus falou para mim, está falado, em nome de Jesus. Amém? Terceira coisa, nós vamos renovar a nossa fé, irmão. Cada vez que nós olhamos para a palavra de Deus, aplicamos fé na palavra dele, a nossa fé é renovada. Nós falamos, Senhor, eu não estava crendo, mas agora eu vou crer. Eu não estava confiando, mas agora eu vou confiar. Senhor, eu estava preocupado, mas agora eu vou descansar, porque é o Senhor quem tem a direção da minha vida. Amém? E quando você aplica a sua fé na palavra dele, você recebe armas para guerrear. A Bíblia diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Efésios 6,17. Meu irmão, quando você começa a entender a palavra, comer a palavra, entender a palavra, você começa a usar a palavra para dizer para o inimigo assim, sai fora. Ele vem e fala assim, você não é ninguém. Você fala, eu sou filho dele, como é que eu não sou ninguém? Ele vem e fala, você não vai conseguir. Você fala, eu não posso, mas ele pode. E porque ele pode, eu vou para cima. Diga assim, a palavra é a espada para guerrear todas as batalhas. Quando nós entendemos essas coisas, irmãos, quando nós realmente aplicamos fé na palavra de Deus, como aquele homem aplicou, nós vamos começar a ver o resultado dessa palavra, o poder dessa palavra na nossa vida e na nossa história. Amém? E a última coisa para encerrar, queridos. Aquele homem, ele estava sujeito. Aquele centurião poderoso, chefe de uma tropa de homens, de mais de 100 homens, ele se sujeitou à autoridade de Jesus. Ele vai dizer assim, ó, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem, digo a meu servo, faça isto, e ele faz. O centurião entendia um princípio, irmãos, de autoridade, de uma maneira muito profunda. Esse homem entendia que existem níveis de autoridade, e ele se colocou debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Estar debaixo dessa autoridade, irmãos, é necessário para viver os milagres do Senhor na nossa vida. A Bíblia vai dizer para nós lá em Atos 3,16, irmãos, que pela fé no nome de Jesus, o nome de Jesus curou esse homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. A Bíblia diz que havia um coxo sentado na porta de um templo chamado Formosa. Pedro e João estão subindo para o templo para orar, às 3 da tarde, de repente, o coxo estende a mão, e ele fala assim, dê uma esmola. Pedro e João olham para ele e falam assim, não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. As pessoas agora querem saber como que aquilo aconteceu, como que aquele homem que era paralítico, desde nascença, agora está caminhando. Pedro responde, pela fé no nome de Jesus. O nome curou este homem que vocês veem. Diga assim, a fé no nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder para curar e fazer o impossível. Vou repetir, o nome do Senhor Jesus tem poder para curar e fazer coisas impossíveis. Só que preste atenção, mas somente a fé consegue alcançá-lo, acessá-lo. O nome de Jesus é poderoso? Claro que é. Mas por que nem todo mundo que usa esse nome vê milagres acontecer, querido? Porque somente a fé verdadeira nesse nome é que produzirá os efeitos que você espera e que você deseja. Eu quero encerrar com esse texto. Marcos 5:27. A Bíblia diz que Jesus está passando no meio de uma multidão. A multidão está apertando Jesus, tocando nele. E de repente vem uma mulher com um fluxo de sangue que não parava há 12 anos. E essa mulher toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, a hemorragia cessa na hora. E Jesus para e fala assim, quem é que me tocou? A Bíblia diz que os discípulos se olham e falam assim, Senhor, a multidão te aperta, te empurra, todo mundo está tocando no Senhor. Ele diz, não,
Quando alguém me tocou diferente. Porque eu senti que quando me tocou, de mim saiu poder, saiu virtude. E então uma mulher se aprende e fala: Senhor, fui eu que lhe toquei. E Jesus fala: filha, você está curada, vá em paz. Eu quero que você entenda, irmãos, que todo mundo tocava em Jesus, mas somente um toque verdadeiro, de uma mulher que tinha fé, fez o milagre acontecer. Nós só poderemos viver os milagres de Deus, se nós usarmos o nome de Jesus, mas com fé verdadeira. Os resultados dessa fé só serão legítimos, se a nossa fé for verdadeira, for sobrenatural, no nome de Jesus.